Fala, massa atleticana! Estamos começando o Galo na TV nesta quinta-feira. Daqui a pouco vamos repercutir muito o empate do Atlético contra o Botafogo na Arena MRV. Muita confusão, hein? E os dois se encontram na Libertadores. Vamos falar de Campeonato Brasileiro e muito mais nesta quinta. Conosco em nosso estúdio, Patrick Santos e João Romanelli para debater sobre Galo. O Galo na TV está no ar. Bora lá, né, massa? Para você que nos acompanha no canal 6 da NET Claro em Belo Horizonte, canal 6 também em Nova Lima, TV Banqueta e, claro, nossas redes sociais e YouTube. Muito obrigado pela grande audiência. Participe à vontade, está aqui embaixo o alô massa para você interagir conosco nesta quinta-feira. Eu disse na escalada, né, debater, e vamos debater muito, até porque ontem foi um jogo muito complexo, né, o Atlético perdendo o Rubens para o segundo tempo todo praticamente, depois o Botafogo no finzinho perdendo também outro atleta, confusão pós-jogo. Vamos falar muito sobre isso, já que os dois times se enfrentam na decisão da Libertadores dia 30, e claro, com cobertura do Galo na TV, a TV Banqueta presente, obviamente, nessa decisão na Argentina. A gente fala sobre isso e muito mais no programa dessa quinta, como eu disse, com sua participação, que é sempre especial. Ao meu lado, Patrick Santos, mais uma vez. Patrick, boa noite para você. O que você achou do jogo de ontem? Claro que eu digo dentro das quatro linhas. Já a gente entra na situação extra, o que aconteceu pós-jogo, mas dentro das quatro linhas. Realmente o Milito fez certo em poupar alguns jogadores. O Atlético jogou taticamente, na sua visão, certo em segurar o Botafogo? Roger, muito boa noite, João. Boa noite. Ontem o Galo foi mais uma vez cirúrgico. O Milito, grande estudioso que ele é, sabia da necessidade, tínhamos jogadores em suas seleções que não poderiam estar presentes nessa partida. E com isso ele fez as modificações em todos os setores praticamente, nas laterais, colocando dois laterais direitos para jogar, uma grata surpresa o Mariano. Então ontem foi um jogo atípico, mas um jogo onde o Galo aprendeu a suportar uma pressão. Suportar uma pressão do Botafogo, a gente sabe que era um jogo importante para a equipe da Estrela Solitária, porque havia empatado com o Cuiabá dentro de casa, teve empate com o Galo, tem jogos na sequência difíceis. Claro que o Atlético deixando um pouco de lado o Brasileirão visando a Libertadores, mas claro, tomando todo cuidado também para não ficar mais perto da zona de rebaixamento. Eu falei sobre o Rubens, a gente mostra os melhores momentos, ô João, mas é um jogador que, impressionantemente, como vem caindo de produção, né? Foi bem com o Filipão no ano passado, teve algumas oportunidades boas esse ano com o técnico Milito, mas nos últimos jogos caiu de produção. O que se deve, na sua visão? Boa noite. Boa noite, Roger, Patrick, prazer aqui estar pela primeira vez participando aqui do Galo na TV. Hoje, eu acho que o Rubens, ele é muito instável ainda, acho que o mental dele ainda é muito fraco, sabe? Acho que é um jogador novo, ainda em evolução, acho que ele ainda não sentiu, acho que ele tá sentindo muito peso da camisa do Atlético, sabe? Acho que ele não entendeu a história do Atlético toda. E é uma pena, porque é um cara que tem potencial, né? Um menino que a gente já viu potencial nele, a gente fica mais frustrado ainda por conta disso. Então eu acho que é mais um trabalho de molde, acho que ele tem que ser mais moldado, ele tem que ter mais cabeça para ele poder, de fato, visar lucro, o Atlético visar lucro nele, né? Porque a hora o Atlético vai ter que vender. E o Atlético não pode simplesmente chegar e botar ele no banco e querer ficar lá encostado. Eu acho que é um ativo que tem que ser lapidado para, às vezes, para ano que vem, junto com o Alisson, dar mais oportunidade ainda, mas eu acho que tem que ser o mental, a parte psicológica ali, eu acho que é o principal, que tem que ser mais trabalhada nele para a gente não acontecer igual ontem. Né? Verdade, com certeza. Vamos aos melhores momentos, então. Empate atleticano com o Botafogo 0-0. E na análise, né, a gente sabe que o Botafogo veio com força máxima para tentar a vitória, como a gente acabou comentando agora no início. O Atlético conseguiu segurar esse ímpeto do Botafogo em várias oportunidades, com defesas importantes do Everson. Para a gente destacar isso também, né, Patrick? Sim, o Everson ontem também é importantíssimo. Destacar que no jogo passado contra o Atlético Paranaense, o Galo ele teve mais posse de bola até mesmo com o Atlético Paranaense e acabou perdendo aquele jogo. Nesse último jogo a gente teve 30% de posse de bola, enquanto o Botafogo teve o restante. Porém o Botafogo com um volume maior de jogo até mesmo que o Atlético Paranaense, com chutes ao gol, a defesa do Everson, várias defesas e grande postagem da defesa. A defesa do Atlético foi bem posta. A defesa do Atlético conseguiu suportar até bastante os 90 minutos de jogo. Conseguiu o Mariano ali anulando algumas descidas dos jogadores do Botafogo. Luiz Henrique anulou muito bem no Luiz Henrique. Muito bem. O Luiz Henrique, ele
é um cara muito arisco, né? Aquele jogador arisco, jogador rápido. Então, houve aquela anulação muito rápida desse jogador. Agora, pode continuar, por favor. Não, concluí. Você destacou aí muito bem, eu acho que a defesa, sabe? Eu acho que o principal, uma grata surpresa pra gente também esse ano, com o trabalho do Milito, ele monta suas defesas muito bem, sabe? Eu acho que ontem foi uma prova disso, né? Mesmo a gente tendo aí, querendo ou não, a gente jogou com 2 reservas na defesa, né? A gente jogou com o Igor Rabelo aos 40, quando o Ruber foi expulso no primeiro tempo, depois jogamos com o Fux. O único titular mesmo da defesa era o Lianco. Sim. Então, eu acho que o Milito ele sabe montar muito bem uma defesa ali, de fato, que isso foi uma grata surpresa ontem. E eu falo, Roger e Patrick, assim, a gente tem um sentimento de, eu estava comentando com o Patrick, parece que o Atlético ganhou. Futebol é muito dinâmico, né? A semana passada, né, agora a gente já estava meio revoltado e tal, agora a gente conseguiu dar uma respirada aí, porque tenho certeza que esse foi uma virada de chave, eu acho, para o Atlético. Ô, João, na sua visão, realmente o fator decisivo, vou dizer, ele dosou para cima do Botafogo dia 30, vai ser a defesa? A nossa defesa realmente é melhor que a do Botafogo? Eu acho que sim, a defesa é melhor. Só que eu falo que quando é esse tipo de jogo, a gente ganha. Esse jogo é no detalhe. Então eu acho que vai ser no detalhe que a gente vai ganhar esse jogo lá dia 30. Eu acho que vai ser numa. Às vezes é igual foi a própria Libertadores lá contra o Flamengo e Palmeiras. Foi no detalhe que o cara perdeu ali o Andréas, né? Perdeu lá. Perdeu a bola, o Davis foi lá e fez o gol. Então eu acho que assim, a Libertadores vai ser decidida nos detalhes. Quem estiver fazendo bem o papel o dever de casa, que no caso tem uma defesa boa, o ataque ali eu acho que vai ser no detalhe mesmo. Passa muito pelo meio-campo também, esse jogo. Ontem a gente sentiu bastante falta do Alan Franco, porque a bola ela saía da defesa, aquela segunda bola de saída da defesa, porém a gente não conseguia construir mais nada. A gente chegava até o meio-campo, conseguia avançar mais um pouco, mas ali acabava as ações. Então tem que passar muito por esse meio-campo do Galo também. Eu acho que vai ficar muito tarde para voltar com o Batalha no meio de campo, sabe? Eu acho que é muito arriscado. Mas se eu fosse o Milito, lógico que eu não mexeria agora, mas pro ano que vem eu acho que ele tem que parar de inventar moda um pouco, sabe? Eu acho que ele tem que voltar os jogadores nas posições. Pô, Scarpa na esquerda, não tá rendendo, sabe, né? Que joga na direita. Então tem coisas que tem que ser repensadas aí. Eu acho que não é hora também de mudar muito, né? Agora para a final, mas eu acho que para ano que vem aí vai passar muito. Acho que a história do Atlético, né? Daqui para frente, eu acho que passa muito por dito aí. Agora, você acha que realmente, Patrick, o Milito ontem, ou alguns jogadores, né? Muitos estão falando até do Milito, estava com esse propósito, não só da alteração tática dos jogadores, mas também mexer com a cabeça do Botafogo. Isso começou antes no vestiário, da conversa antes, na sua visão? Sim, eu usei uma frase há algum tempo atrás aqui nos programas, que eu falei que a experiência ela conta muito. A experiência de jogadores cascudos, como tem o Atlético, conta muito. E o Botafogo é uma equipe de garotos ainda, tem muitos garotos. Claro que bom lateral mesmo, que é um lateral de seleção, o Alexandre, muito bom jogador, mas ainda são garotos ainda que precisam ter uma casca, ter um psicológico um pouco mais firme para certos tipos de decisões. E isso o Atlético tem. Então, algo que provavelmente o Milito deve ter conversado muito na pré-eleição, conversado muito com seus jogadores, vamos fazer esse jogo com que a pressão se torne para o lado deles. Vamos fazer com que a pressão do Campeonato Brasileiro, da Copa Libertadores, jogue para eles, a pressão toda para o Botafogo. O Patrick se destacou muito bem no último programa que a gente estava até comentando aqui, que jogos, né, que o velho Abra já dizia, meninos decidem jogos. Sim. E jogadores experientes, que têm história, cascudos, igual é o time do Atlético, que é um time experiente, você pega o Hulk, o Mariano, são jogadores que vão decidir, que decidem realmente, são esses jogadores que ganham título. Então eu acho que a máxima está aí. Eu acho que tem tudo, por mais que o time do Botafogo hoje ele é um pouco melhor do que o Atlético, eu acho que tem muita coisa conspirando a nosso favor também. E por ser um fator neutro, campo neutro na sua visão, Patrick, isso auxilia o Atlético? Auxilia bastante, a gente não vai ter aquela pressão de tanto de torcida adversária. Claro que é aquele meio a meio, né, que vai ser lá no Monumental, mas não vai ter aquela pressão. Mas aí não falo só torcida, por exemplo, muitos dizem que
o Botafogo joga no seu campinho na questão do gramado, O né? sintético, né? O sintético, que auxilia Saiu do demais tapetinho, eles, já né? era. O famoso tapetinho, né? Muitos dizem isso. Você Sim, acha que sim. isso realmente vai influenciar? O Botafogo ele tem um estilo de jogo próprio para dentro do Engenhão e tem um estilo de jogo fora. Tanto que ontem ele sofreu um pouquinho. Quando ele tem esse tipo de gramado, ele sofre um pouquinho com algumas jogadas que são muito rápidas no gramado sintético. Às vezes na grama natural ela ainda não é tão rápida, então as ações que seus jogadores têm não são tão rápidas. Então pode acontecer, Roger, dessa pressão vir para o lado deles, deles não ter o costume com gramado, e não vir a jogar tão bem quanto no Engenhão. Tomara. É só pegar o histórico do Botafogo fora de casa, nesse próprio Brasileiro ou em outros jogos também. Sim, Tem um sim. histórico fora do Engenhão que não é tão bom. Então acho que isso também pode ser um ponto positivo para o Atlético. Verdade. Quem fala conosco agora é o nosso treinador Milito, analisando essa partida, o empate em 0-0. Foi bom, Milito? Más allá de lo que aconteció hoy, que podía, bueno, lo que aconteció no tendría o no debería tener nada que ver de cara al juego de la final de la Copa Libertadores. No vamos a tener más jugadores disponibles, tendremos para poder ver de qué manera jugar ese partido. El partido de hoy es el partido de hoy. Y ante la dificultad que ya de por sí genera Botafogo por el gran equipo que él es y los grandes jugadores que ellos tienen, controlamos bastante bien su ataque y la idea era también poder atacar, pero nos condicionó por supuesto mucho la expulsión de la primera parte. El segundo tiempo nos vimos obligados a retroceder y a intentar neutralizar más cerca de nuestra área los ataques de Botafogo y el equipo con un gran esfuerzo, con mucha concentración, con mucho orden, con mucho deseo y voluntad, logró sostener el empate, no sufrir tantas situaciones y destaco eso, ¿no? De la manera que competimos ante la dificultad. Si no jugamos cada juego de aquí hasta el final con el espíritu de tener un jugador menos, seremos más fuertes y competiremos mejor. Esa es la intención. Tomar este partido de hoy para fortalecernos de que estamos vivos, por más que haya, no en nosotros, pero sí a lo mejor en el mundo exterior alguna duda, nosotros no tenemos ninguna duda de qué somos, cómo lo podemos hacer, somos conscientes de que todo lo que ganamos ha sido por mérito propio y todo lo que hemos perdido también ha sido responsabilidad nuestra, sobre todo en el Brasileirão, ¿no? Lo tenemos clarísimo todos, entonces ahora en este tramo final estamos muy enfocados en intentar ganar cada partido jugando con el espíritu de un jugador de menos. Aunque juguemos 11 contra 11, jugar con esa mentalidad. Hoy el aspecto psicológico, mental, es fundamental para competir. Y una vez más, porque aconteció muchas veces también en esta temporada de jugar con jugadores de menos, los jugadores han demostrado mucha fortaleza, mucha raza competitiva. Eso es lo que queremos sostener en estos últimos juegos, que va a ser la clave se queremos lograr o êxito. Agora, interessante, como ele disse aí no finalzinho, sobre o Galo jogar com um jogador a menos, né? A determinação e a vontade que o Atlético teve também foi super importante ontem, né? Para segurar um time como é o do Botafogo, né, Patrick? Sim, sim. Ele usou a frase que ainda estamos vivos. Do brasileiro também? No brasileiro a gente agora vai começar a cumprir essa tabela, né? Porque o nosso foco maior é o dia 30. Foi até dito pelos jogadores que dia 30 nós veremos. O dia 30 que é o primordial para o atleticano. Mas no brasileiro a gente ainda tem que seguir, ainda tem São Paulo, ainda tem outros clubes ainda para a gente enfrentar.
Mas a questão de estarmos vivos é uma vez que ele gosta de Copas, ele trabalha com Copas. Então, ele quer muito ganhar essa Copa Libertadores. Então, ele viu que o time tem potencial. O time, mesmo ali segurando a pressão com um a menos, tem o potencial para levantar essa taça no dia 30. Eu falo também que ali no Brasileiro dá até um G9, né? Tem a possibilidade de então, um G9. Então, acho que não dá para desperdiçar, não. Acho que a gente tem que, além de cumprir tabela, acho que tem que ir para ganhar, sabe? Vão ser adversários duros, né? A gente tem o São Paulo lá no Morumbi, a próxima parada, mas eu acho que o foco é dia 30, só que tem que fazer o feijão, né? O arroz e feijão ali, caseiro, bem feito, para você poder, pelo menos, fechar o Brasileiro ali acima, nas 10 primeiras posições, que eu acho isso também muito importante para o Atlético. E agora um dos pontos principais do Galo, além da defesa, obviamente a gente comentou sobre isso, né? A boa participação do Everson mais uma vez, né, Patrick? Segurando, né? Sim, o Everson é um grande goleiro. Eu não posso colocar como maior, porque a gente teve Vitor, eu mesmo que novo, vi Tafarel no gol, vi Veloso, acompanhei grandes goleiros, mas é um grande goleiro, um dos maiores que a história do Atlético teve. Ele está no Galo desde 2020, né? Com aquela vinda dele com o pedido do Sampaoli. Muitos atleticanos rejeitavam. Poxa, mas por que um goleiro? O Rafael estava tão bem. Hoje a gente vê tanto a necessidade que o Everson tem debaixo da meta ali. É um grande goleiro, trabalha muito bem com os pés e com defesas. Ele machucou há pouco tempo, né? Teve aquela A lesão. gente achou que ele ia voltar meio... Porque o goleiro quando machuca demora-se um perde tempo. um pouco a confiança. Perde um pouquinho a confiança. O goleiro trabalha com confiança. E mesmo em jogos que o Galo não esteve nada bem, ele foi o nosso porto seguro. Ele foi o cara do jogo. Falando em cara do jogo, nós vamos passar para você aqui ao vivo que está conosco, como que foi essa ficha técnica entre Atlético e Botafogo, porque a gente dá nota para você de 0 a 10, tanto com o João Romanelli, como também o Patrick Santos conosco aqui no Galo na TV. Vamos lá, começar com esse time atleticano, obviamente pelo Everson. Sua nota é de 0 a 10, Patrick. 9. Para você, João. 9 também. Sarabia, na sua visão, Patrick, ontem. 7. Foi um jogador que ali conteve a lateral ali, fez o papel dele, não avançou tanto, porque o Botafogo ele avançava mais na questão de intermediária, mas uma nota 7. Para você, o Sarabia, João. 6. Vamos de Bruno Fux ontem, Patrick. Bruno Fux também fez o dele, né? A gente fala que fez o dele. Então, nota 6 ao Fux. Para você, João. 6 também. E Lianco na zaga, Patrick? Olha, Lianco é uma surpresa muito grande. É o jogador que ele começa as jogadas. Então é interessante que as jogadas que eram para começar no meio, com os volantes, ele começa essa jogada e começa muito bem essa armação de jogada. Nota 8 pro Lianco. O E pra Lianco, você, ele João? tem uma saída de bola muito boa também, né? Sim, Ele ali excelente. é um zagueiro que sabe sair jogando muito bem. Lembra muito, assim, o próprio Davi Luiz da vida, que Sim, sabe sim. sair com a bola e direcionar o jogo. Para mim, ele foi muito bem, nota 8. Tá certo. Depois o Lianco, a gente continua o sistema defensivo atleticano com o Mariano na direita. Para você, Patrick. O Mariano ontem, é o que eu falei, né? É jogadores experientes. Ontem o Mariano fez um excelente jogo, anulando ali o lado esquerdo, onde vinha muito o ataque do Botafogo. Nota 8 ao Mariano. Para você, o Mariano, João. Mariano, a grata surpresa, né? A gente não dava nada pro Mariano. No final de contrato aí, não sabe nem se vai aposentar ou não. Nota 8. Otávio, para você ontem, Patrick. Olha, o Otávio, ele ainda tá deixando a desejar. Depois dessa lesão que ele teve, o Otávio não voltou tão bem. Nota 6 ao Otávio. Para você, João. Nota 5. A gente sente muita falta do Alan Franco. E o Fausto Vera na sua visão, Patrick? Olha, o Fausto Vera tem uma boa saída. Ontem o Atlético não jogou tanto com essa boa saída, mas uma nota 7 ao Fausto Vera. E aí, João? 6. Fez o básico. Zarate na sua visão, Patrick? Olha, o Zaratio, ele volta agora, né? Se lesionou bastante, mas foi muito voluntarioso até o momento que ele ficou. Como o Botafogo atacava muito, então ele ficava muito preso ao meio. Uma nota 7 ao Zaratio, até pelo esforço dele. E o Zarate, João? O Zarate, ele vem aquela, né, assim, ele já tem os lampejos dele, tudo. Eu acho que ele tem muito ainda a evoluir. Eu não sei, assim, se a gente tem aquela esperança de voltar ao Zarate 2021, eu tenho essa esperança, né? Mas eu acho que o jogo dele ontem, ele poderia ter feito um pouquinho mais. Ele é muito raçudo, muito voluntarioso mesmo, mas eu fico com nota 6. E o Rubens, que foi expulso, Patrick?
Olha, o Rubens por uma infantilidade, até em alguns comentários eu vi que foi uma infantilidade. Claro que faltas são do jogo, são coisas que vão ser do jogo, mas ela em sequência atrapalha muito o andamento do jogo. Nota 5 ao Rubens. Para você, o Rubens, João? Nota 4. Para mim, igual a gente estava comentando mais cedo, né? Agora, ele tem muito a crescer ainda com a camisa do Atlético. Eu acho que ele tem que muito aprender ainda a vestir a camisa do Atlético direito. Paulinho, para você? Paulinho é um jogador que está jogando também no sacrifício. A gente vê que ele está tentando, mas não está sendo aquele jogador que a gente espera do Paulinho. Nota 6 ao Paulinho. Paulinho, João? O Paulinho não pôde muito o que fazer, né? Teve que sair ali. Eu acho que nota 6. E o Davinho da Massa para você, Patrick? Aqui para você, ó. O Davinho é o cara, né? O Davinho é aquele que começou a desestabilizar muito o time do Botafogo. Até mesmo ali com jogadas, com participações, essa brincadeira que ele faz dentro de campo, que é provocativa, mas é do futebol raiz. A gente que viveu o futebol Entra raiz, na mente, né? Entra na mente. Então, ao Davinho, uma nota 8. Para você, João? Eu não vou dar tão alto, porque eu acho que atacante vive de gol, né? Tem que fazer gol. Eu vou ficar com a nota 7. Tá certo. Entraram Hulk, Igor Rabelo, Paulo Vitor e Bernard. Na sua visão, qual dos entraram melhor na sua visão? Suplentes. Olha, o Hulk é o diferenciado, né? O Hulk é o cara diferente no time. Mas diferenciou dentro das 4 linhas? Não falam no extracampo. Dentro. Não, diferenciou. Ele chama a responsabilidade para ele. Mas deu tempo? Do jogo. Foi pouco tempo, que ele entrou ali nos 20 e poucos minutos, 25 mais ou menos, mas ele conseguiu dar cara, ele conseguiu dar o chute próximo ao gol, o que a gente não tinha conseguido. A gente deu 2 chutes no jogo todo e um deles foi do Hulk. Concorda, João? Eu acho que o Hulk tá devendo ainda um pouquinho, por mais que é para mim o maior da história do Atlético, mas assim, eu acho que quem entrou muito bem foi o Igor Rabelo. Teve um papel muito importante ali, uma Segurou, outra né? grata surpresa também ali na zaga, entrou muito bem ontem, então eu acho que dos que entraram ali foi ele que foi o melhor. Militão da Massa, sua nota ontem, Patrick? O Milito, como eu falei, grande estudioso, estudou bem a questão do jogo, estudou o que ele tinha em mãos e o que ele tinha para fazer dentro de campo. O Milito ontem, a nota que eu dou ao Milito, uma nota 7. E para você, Nota João? 7 também, conseguiu anular direitinho o time do Botafogo, eu acho que ele conseguiu implementar direitinho o que ele pensou. Tá certo. Então as notas para você aqui no Galo na TV. Vamos pro intervalo? Vamos lá, né? Nós vamos pro intervalo. Daqui a pouco a gente volta para falar com você sobre a Libertadores e sobre a confusão pós-jogo. Davinho falou com a gente. Sai daí não. Plim. Brasil unido contra a dengue. Combater o mosquito é uma tarefa de todos e as ações nas instituições de ensino são muito importantes. Por isso, professores e estudantes chamem seus colegas, familiares e vizinhos e vamos juntos eliminar os criadouros do mosquito. Fique atento. Em caso de febre alta, dores de cabeça e articulações, manchas vermelhas e coceira na pele, procure uma unidade de saúde. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. O Farmácia Popular está ainda melhor. Agora, além de medicamentos para asma, diabetes, hipertensão, osteoporose e anticoncepcionais, toda a população tem acesso gratuito ao tratamento de colesterol alto, doença de Parkinson, glaucoma e rinite. Tem também outros itens com até 90% de desconto. E beneficiários do Bolsa Família retiram tudo de graça. E ainda tem absorventes gratuitos para quem mais precisa que esteja inscrita no Cade Único. Aqui tem cuidado para todo mundo. Ministério da Saúde, Governo Federal. Tem alegria maior do que ver os filhos realizando sonhos? É para criar oportunidades que o governo federal ampliou as escolas em tempo integral. Com o Pé de Meia, começamos a enfrentar o velho problema dos jovens que deixam a escola para trabalhar. E 100 novos institutos federais serão criados. Tem muito trabalho sendo feito. Fortalecer a educação é bom para os nossos filhos, é bom para todo mundo. Fé no Brasil, a gente tá no rumo certo. Brasil, Governo Federal. De volta, portanto, com o nosso programa nessa quinta-feira, vamos entrar no lado polêmico do jogo, né? Vocês perceberam, a gente comentou no primeiro bloco, foi expulso o Rubens ainda no primeiro tempo. No segundo, o Barbosa foi expulso, isso mesmo, né? Pelo lado botafoguense, igual diz o Davinho. Quem? Barbosa. Pois é, ele foi expulso pelo lado do Botafogo e quando ele foi expulso, começou um princípio de confusão. Só que pós a expulsão do Barbosa, ele tentar algo contra os jogadores suplentes do Galo, o próprio Paulinho estava gritando ele e tal, teve uma outra confusão em cima disso. Pós-jogo,
segundo o nosso goleiro reserva Mendes, o Luiz, né? Grande Luiz, na sua visão, o melhor atacante hoje de futebol brasileiro? Hoje está fazendo um grande papel, né, como um atacante. Ainda como craque, está deixando a desejar. Né? Pois é, ele disse, segundo o Mendes, o atacante botafoguense relatou que o Atlético é um time de M, se é que vocês me entendem. Obviamente, o Mendes não gostou, passou para o Hulk, outros atletas, o próprio Otávio, e o Hulk foi tirar satisfação com o técnico botafoguense, o Arthur Jorge, e com outros atletas do Botafogo. Até porque esse próprio que disse já tinha cascado fora para o vestiário, né? Ainda falou M's perto da imprensa que estava perto. Aí o Hulk foi tirar satisfação, aí começou mais um princípio de confusão e você acompanha esse lance na tela. Ontem, lembrando para você que não sabe, não tivemos a torcida presente. O Atlético está punido pelo STJD, então foi jogo no Independência sem nenhuma das torcidas. Então dava para acompanhar tudo, meu amigo, até da TV, o que os jogadores falavam dentro de campo. E quando a câmera se aproxima, aí que a situação ainda fica mais audível. E você vai ouvir aí pelo Sport TV o que disse o Hulk, conversando com pessoas do Botafogo. Pode colocar na tela. Não, eu tenho outro jogo depois, irmão. Você falou assim, ó, vocês são uma merda. Dia 31. Não, ele não falou isso. Hulk e Marlon Freitas discutindo. Ele falou que tem que jogar. Só você tá falando que não. Ele falou pra nós, irmão. O Luiz Henrique não. O seu tipo falou pro nosso guarda-redes. Agora Arthur é uma merda. Primeiro, ele tem 5 jogos na seleção. Ele acha que ele é craque. Ele não ganhou porra nenhuma. Ele falou no intervalo do jogo. Ele falou pro nosso goleiro aqui, ó. Falou que nós somos uma merda. Primeiro, ele deu 5 chutes na seleção. 5 chutes. Eu passei 7 anos na seleção. Eu tenho um lugar. Primeiro ele tem que correr pra caramba, pra respeitar. Besteira isso daí, cara. É besteira. Sempre que eu respeito alguém, imagina que sabe se eu vou em qual momento você deve respeitar alguém? Em qual momento você respeitou a gente? Eu sempre falo, a equipe que está ganhando leva vantagem na partida porque o árbitro não deu a bola corrida. Bora, caralho. Como é que nós podemos falar? O Hulk falando do Luiz Henrique. Concordo. Eu falo com ele. Eu dentro de campo eu falo toda hora. Eu não vou mesmo só fazer isso. Eu não vou só fazer toda hora. Não, tá nessa confusão. Pera aí, segura que eu tô falando. Calma. Primeiro, como é teu nome mesmo? Como é o nome dele mesmo? Qual é o nome dele? Não, como é o nome dele? Pô, tô conversando aqui com respeito. Existe respeito aqui. Não tem respeito nenhum. Você toda hora pergunta quem é o jogador. Então pronto. Ele caiu com a saúde na taça da perna. Mano, foi meia dúzia de jogo falar. Eu canso de falar isso com ele. Você é um cara vitorioso. Eu canso de falar isso com ele, velho. Eu canso de falar isso com ele. Pra jogar o jogo é jogar. Ele sabe. Ele sabe. Hulk falando de Luiz Henrique. É claro que não há provas se o Luiz Henrique disse ou não. Mas, segundo o goleiro reserva atleticano Mendes, ele citou isso. Que é uma responsabilidade e uma falta de respeito, como disse o Hulk, à instituição, aos jogadores e etc. sobre o Atlético. Esquentou, pilhou para a decisão da Libertadores dia 30, mas a confusão não parou por aí. Já nós vamos ao restante da situação que aconteceu no Independência. Mas João Romanelli, em vários momentos, o Hulk cita, não só para o Arthur Jorge, mas para a imprensa também. Ele tem 5 jogos na seleção brasileira, 5 chutes a gol. Eu tenho 20 anos de carreira e 7 anos de seleção brasileira. Sou humilde e até o momento o garoto não. Então ele tem que ser craque fora das 4 linhas, né? Tendo respeito, igualdade aos seus adversários. Igual pode ser um craque, que ainda não é, segundo o Hulk, dentro das 4 linhas. O que você analisa sobre essa situação do Luiz Henrique? Ele já veio com essa situação mental, talvez, para pilhar o time atleticano e o tiro deu contra a colatra? Como é que foi? Eu acho que ele é muito novo, tem muito a aprender também, sabe? Mas eu fico, assim, pensando, como pegar os números no próprio brasileiro. Se o cara tá no melhor momento da carreira, você pega o Hulk, pra gente ele tá na fase que não tá tão boa. O Hulk tem números melhores que ele. Verdade. Sim. Então, no brasileiro, então você pode comparar, eu tava até vendo aquele SofaScore, que tem as notas, assim, tudo. Sim. O Hulk tá com uma nota melhor que a dele. E o cara tá no melhor momento da carreira. E o Hulk não tá nos melhores momentos. Então, assim, até ficar comparando mesmo, assim, sabe? Não dá nem comparação, assim, sabe? Eu acho que tem muito potencial para virar um craque, mas ainda tem que aprender muita coisa. Inclusive isso aqui, ó, cabeça. Teve até um certo momento que ele jogou uma garrafa na segurança, já a gente vai com essa imagem, como eu disse. Parece que ele perdeu a linha realmente, Patrick, no meio do jogo, pro fim ali, e pós, pior ainda, né? Isso é ruim não só para ele, mas como para o time do Botafogo também. Sim. Eu acho que foi um desrespeito à instituição Atlético Mineiro, um desrespeito aos jogadores que estão ali trabalhando o dia a dia e tudo.
E o Luiz Henrique ele precisa de um trabalho psicológico, trabalhar esse psicológico dele. O que faltou também ao Botafogo é tirar esse jogador de campo, começar a proteger esse jogador, falar assim, não, você errou, mas você é nosso. Tirar esse jogador de campo para que ele não apronte mais. Mas deixou, a confusão foi se estendendo, a gente vai vendo as imagens logo à frente, a confusão se estendendo, e com isso é um menino novo, cara novo, um jogador novo, que ainda não tem um psicológico formado para isso. E acontece isso, né? Não, sim. Você vê o próprio Neymar em 2012 lá, com aquela briga que ele teve com o Dorival, né? Vai acontecer. Jogadores que sobem de base, que são novos, que estão jogando, que estão começando no profissional agora, vai ter muito isso. É tudo muito novo para eles, ainda mais o futebol que hoje gera uma lucratividade muito grande, uma visibilidade muito grande nesse quesito, mas tem que trabalhar esse psicológico. E o que faltou o Botafogo ontem, na minha visão, é trabalhar o jogador. Trabalho psicológico do jogador, traz o jogador, olha, vou te tirar dessa confusão, não quero você envolvido com isso, mas acabou que ele foi protagonista em outra confusão. Então isso... O jogo de ontem, o João, realmente era importantíssimo para o Botafogo, principalmente porque ele empatou com o Cuiabá dentro de casa e sabia que um tropeço frente ao Galo poderia atrapalhá-lo ainda mais, o brasileiro, já que o Palmeiras já estava na cola e se aproximou ainda mais. Você acha que a pilha maior foi essa mesmo, porque empataram com o Atlético misto dentro de casa? Eu acho que se for botar na ponta do lápis ali do torcedor botafoguense, ele tinha colocado o empate ali nesse jogo, sabe? Eu acho pela projeção, assim. Você acha que já esperava o empate, talvez? Eu acho que talvez ao decorrer do campeonato eles viram que o Galo não foi tão enfraquecendo, acho que aí eles esperavam a vitória. Mas eu acho que se for pegar aquele torcedor do Botafogo ali e colocar Atlético fora de casa, no mínimo um empate. Mas assim, eu acho que o Botafogo tá sentindo um cheirinho, ficar só no cheirinho de novo. O Palmeiras, cara, você pega um Palmeiras ontem ganhando do Bahia lá, de 2-0, assim, fácil. E é um time não experiente, tá perdendo. Eu creio que esse foi um fator, porque já sabiam do resultado do Palmeiras. Já sabiam que o Palmeiras tinha ganhado, então a obrigação deles era ganhar para distanciar, para chegar contra o próximo jogo deles, que é o Vitória, eles ficarem tranquilos. Não, vamos e que é um jogo difícil. É um jogo difícil. Porque a crescente que o Vitória está tendo no campeonato? Não, muito grande. E na outra semana eles têm um confronto direto. Então eles queriam chegar nesse jogo contra o Vitória tranquilos, ganhar do Vitória, e no próximo jogo contra o Palmeiras, às vezes poupar um jogador, porque tá uma distância. E com o empate estava bom. Com o empate de ajudar, mas dessa forma não conseguiram. Então abalou todo um time, abalou todo um psicológico, abalou toda a estrutura do time. Abalou tanto, meus amigos, que chegaram até nos jornalistas. Pois é, a confusão continuou, porque alguns jornalistas do nosso estado estavam gravando a confusão do Barbosa e de outros jogadores do Botafogo. Os seguranças do Botafogo não gostaram, tanto que um deles foi tentar pegar o celular da mão do Marcelo Madureira, que estava gravando. Aí, obviamente, os jornalistas foram ainda mais para cima gravando, os seguranças foram tentar agredir o jornalista, aí os seguranças do Independência foram tentar barrar essa situação. Os seguranças do Botafogo não gostaram, partiram para a briga, os Independentes também, obviamente, não gostaram, e a confusão continuou. Você vê aí na tela. Luiz, quem pegou ali? Quem pegou ali? Quem pegou ali, Vitinho? Fala pra gente aqui embaixo. Vai pra lá, cara. Como é que a gente tá de cabeça quente aqui, caralho? Vai falar lá, caralho. Não, põe a mão não. Põe a mão não. Tô trabalhando. Põe a mão não. Não põe a mão. Não põe a mão. Tô trabalhando. Não, tô trabalhando. Eu tô na área da imprensa. 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 Que papelão.
Que situação, né, meus amigos? Mas você vê na tela, né? Contrate Bromo Seguranças e Vigilância, brincadeiras à parte, para seu evento, porque os caras da segurança, independência, conseguiram segurar do jeito deles, mas conseguiram. Mas que feio, né? Para os torcedores, não torcedores, mas pelos seguranças do Botafogo, né? E jogadores, quer dizer, do Botafogo. Porque os seguranças foram para cima da imprensa e também da segurança do Independência. Porém, os jogadores do Botafogo saíram do vestiário para irem auxiliar também os seguranças, né? Aí veio a garrafada do Luiz Henrique, que bateu no braço da segurança. Obviamente, o árbitro foi até o VAR e acabou expulsando o Luiz Henrique. Então, o Botafogo não tem Luiz Henrique e nem o Barbosa contra o Vitória nesse fim de semana. A situação, meu amigo, emocional, tá pesada, não só os jogadores, mas sim, todo mundo no Bota, hein, Patrick? Tá bem complicado pro Botafogo, visto que os próximos jogos são difíceis para ele. Perderam a cabeça, infelizmente perderam a cabeça nesse jogo, quanto à segurança, que era para a segurança ela serve ali, para prevenir que atos aconteçam. Para evitar que o fato aconteça. Que sinistros aconteçam, mas ela não fez o papel que deveria. Ela foi para cima da segurança, olha que não tinha torcida. Cara. Segurança causando insegurança. Insegurança, e não tinha torcida. É algo que nos deixa um pouco chateados em ver a condução do futebol dessa forma. E realmente o Botafogo foi abalado, eu acho que não só no Brasileiro, né, contra o Vitória, depois tem o Palmeiras, mas também na Libertadores. Pesa o clima contra o Atlético, possível revanche fora das 4 linhas, possível revanche dentro das 4 linhas. E o que eu disse hoje, convidado lá da TV Horizonte, se o Galo estava com um pavio apagado, voltou a acender para essa decisão da Libertadores, ô João. É isso, eu acho que o Atlético tem que estar muito inteiro agora, sabe? Eu acho que, igual eu falei mais cedo aqui, acho que foi um alento assim pra gente, né? Esse empate aí com um gostinho de vitória. Eu acho que o Atlético chega muito mais forte do que estava uma semana atrás, para dia 30. Eu tenho certeza que vai ser um grande jogo e, se Deus quiser, a gente vai sair vitorioso aí com o título. Amém. Nós vamos ver disso os jogadores pós-empate 0-0 com o Botafogo. Não somente dentro das 4 linhas, mas o que aconteceu também pós-jogo. Acompanhe. A gente sabe, né, da importância que tinha o jogo de hoje. Felizmente a gente perdeu um jogador no início do primeiro tempo, no qual a gente sabia que era importantíssimo a gente vencer hoje, mas dentro das possibilidades, infelizmente a gente saiu com empate. A equipe do Botafogo, eu entendo, eles estão brigando por título, vieram meio nervoso hoje, falando até o Luiz Henrique, um jogador de seleção brasileira, ele não pode chegar para um jogador nosso e falar que nosso time é um time de merda. Falei para ele, tá bom, dia 30 a gente vê o time de merda então, pô. Ele falou isso? Falou com todas as palavras. Pode olhar lá ele falando, time de merda por vocês? Falei, tá bom, time de merda então. Dia 30 a gente vê o time de merda. Fala pra gente, por favor, toda vez vai ter que perguntar sobre isso, mas o que rolou com o Barbosa ali durante o jogo? Com o Barbosa, zagueiro? Quem? Barbosa? Barbosa aqui lá. Que seu nome eu nunca ouvi falar muito, assim, aí eu fico meio que sem entender. Não, acho que ele quis discutir, é uma coisa que ele tem que resolver com quem ele discutiu. Meu foco foi totalmente jogar, fazer meu máximo dentro de campo, onde eu dei o meu melhor, né? Com um a menos é muito difícil, é muito difícil poder jogar com um a menos o jogo todo, mas eu tô tranquilo, acho que a gente agora é focar no que temos que fazer no Brasileirão, somar ponto, que é o melhor. Não, cara, acho que o segurança, o jogador do Botafogo tá criando uma rivalidade que não tem, pô. Acho que o Galo e o Botafogo não tem essa rivalidade, cara. Eu acho que dentro de campo tem que haver sim a rivalidade, o duelo, mas fora de campo fica feio, pô. Mancha o futebol, né? O futebol, pô, ficar manchado por essa atitude, não tem porquê, entendeu? Acho que temos que jogar dentro de campo, dar o máximo. Se tiver que discutir dentro de campo. Isso faz parte do futebol, agora fora de campo. Não sei quem brigou, não sei como é que começou. Eles têm que resolver, acho que o problema deles. Acho que eles têm que focar em jogar futebol. Melhora o clima pra final também? Cara, fica a flor da pele, né, cara? Depois dessa confusão aí, mas acho que não foi com ninguém do Galo. Foi com a segurança do estádio, não sei o que aconteceu ali, os caras estão discutindo, mas isso faz parte, cara, isso faz parte, isso é bom também que na final vai ser um duelo muito disputado, né, onde as duas equipes vão querer ser campeões, né, o Botafogo que tem uma grande equipe, grandes jogadores, né, tem alguns jogadores ali que acho que tem a mesma forma do dentro de campo às vezes, quer fazer algumas coisas que quer tirar o foco do jogo, né, mas eu sou um cara muito tranquilo sobre isso, as pessoas sabem como é que eu sou, um cara que disputa todas as bolas, um cara que entra em confusão ali às vezes ali, mas é para defender o meu escudo. Agora, pelas circunstâncias, é o empate que você mais comemorou na sua carreira? Cara, pela circunstância do jogo, um jogador a menos desde o primeiro tempo, né, desde o comecinho do primeiro tempo, acho que
foi um empate que valeu a pena, cara, por tudo que soubemos sofrer, né, com o jogador mesmo, defendemos bem todos os jogadores. Pô, hoje eu quero parabenizar todo o grupo, mas especialmente ao Mariano, fez um grande jogo. Eu acho que merecia ganhar o melhor em campo, pelo jogo que ele fez. Capitão, um cara de uma grande responsabilidade, uma grande humildade, um cara que trabalha todos os dias, não vem jogando tanto e quando joga, dá o seu máximo. Quero parabenizar ele por esse jogo. Tá de parabéns o Mário. Vovô Mariano jogou bem realmente. Lembrando que o Devin também falou em entrevista, não apareceu aí, que ele vai torcer para o Palmeiras contra o Botafogo nessa reta final de Brasileirão. Falando nisso, quem leva o título na sua visão pós-ontem, pós-acontecimentos, tem um jogo disputado de 6 pontos a próxima semana, Palmeiras e Botafogo, quem fica com o título brasileiro, Patrick? Palmeiras. Para você, João? É o Palmeiras também, acho que vai ser igual ano passado. O Botafogo vai ficar só no cheirinho e vai perder o fôlego nessa reta final. Tá certo, e obviamente vai perturbado contra o Galo na decisão da Libertadores. Nosso programa está se encerrando nessa quinta-feira aí, meu amigo. Semana que vem é programa ainda mais especial, contando sobre os últimos passos do Galo em busca do bicampeonato da Libertadores. Patrick, valeu mais uma vez pela sua presença. E bora lá, né, pra cima deles na Libertadores, hein? Não deixar o Brasileirão de lado. Vamos lá, Galo, eu acredito. Eu acho que todos nós acreditamos numa grande vitória contra o Botafogo. Depois de ontem, tudo voltou. Obrigado, viu, João, pela sua presença. Roger. Voltou, não voltou? Voltou, com certeza. Eu que agradeço o convite aí. Precisar, estou sempre à disposição. Tenho certeza que dia 30 a gente vai sair vitorioso. Vamos trazer esse título da Libertadores aqui para Belo Horizonte, se Deus quiser. Amém, se Deus quiser. Muito obrigado a você que esteve conosco no canal 6 da NET Claro em Belo Horizonte, TV Banqueta em Nova Lima, também nossas redes sociais e no YouTube. Siga com a programação da TV Banqueta. Vem aí o programa do outro lado da lagoa, falando sobre a final da Sul-Americana. No que vem pode ter Recopa aí, o título é nosso, se Deus quiser. Um abraço a todos e até a próxima. Não se esqueça, aqui é Galo!